Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje falaremos sobre coordenação e subordinação e seus efeitos de uso. Professora, que aula, que objeto de conhecimento grande, que conteúdo é esse? Coordenação, subordinação, como isso influencia na minha vida enquanto leitor, enquanto leitora, enquanto uma pessoa que escreve? Então, nós vamos aprender aqui o que é coordenação, subordinação e os efeitos de uso em determinados contextos, tá certo? Vamos lá? Acompanhe aí comigo na tela. Primeiro, pessoal, vamos à nossa definição. Primeiro, a coordenação. O que é a coordenação? A coordenação nada mais é do que uma relação sintática entre orações ou termos que possuem independência gramatical. Professora, pelo amor de Deus, isso tudo, o que é de fato coordenação? Essas palavras, elas são muito técnicas e eu não sei de fato o que é. Primeiro, a primeira informação que você, enquanto estudante, deve saber no decorrer dessa aula é diferenciar ou identificar um verbo em uma determinada oração. Porque a oração, ela precisa obrigatoriamente da presença de um verbo. E o que seria um verbo, pessoal? É aquela classe de palavras que a gente estuda lá na morfologia, embora essa aula seja de sintaxe. Lá na morfologia, nós estudamos as 10 classes gramaticais e o verbo faz parte de uma dessas classes. Então, o verbo é aquilo que indica ação, fenômeno da natureza ou estado. Então, sempre que eu identifico uma palavra que tem essas características, eu classifico ela como verbo. Então, eu devo saber que, obrigatoriamente, eu tenho em uma oração a presença de um verbo. Então, o que seria a coordenação? É ali um período ali composto em que eu tenho mais de um verbo. Em uma frase ali que eu tenho 2 ou mais verbos. Então, ali eu tenho palavras, uma oração ali, ou 2 orações, que são independentes uma das outras. Vamos ler, continuar aí? Diz assim, ó. Essas unidades, elas são unidas por meio de conjunções coordenativas, que a gente vai ver daqui a pouco, estabelecendo diferentes tipos de relações, como adição, oposição, explicação ou alternância, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Aí eu tenho as orações coordenadas aditivas, adversativas e as alternativas. Eu vou fazer aqui para vocês rapidinho, para que ajude no processo de identificação. Primeiro passo, quando eu vou fazer qualquer análise sintática, pessoal, é identificar o meu verbo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou escrever para vocês aqui uma oração simples, tá? Só com o verbo. Ó, eita. Maria é bonita. Vamos lá, Maria é bonita. Qual seria o meu verbo aqui nessa oração? É o que é um verbo de ligação, que indica um estado, né? Quem é bonita? A Maria. A Maria é o meu sujeito e aí bonita é um adjetivo. Então, Maria é o meu sujeito, aqui eu tenho o meu sujeito. E o restante da minha frase eu tenho o meu predicado, tá certo? Quando a gente vai para essa primeira aí, ó, aditivas, que expressam adição. Eu tenho aí 2 orações. Vamos lá fazer a distinção. Essa aqui é a minha primeira oração. Ele trabalha. Eu tenho a oração 1 e estuda a minha oração 2. Observa que elas estão ligadas aqui por uma conjunção aditiva, tá, pessoal? Então, olha só, qual é a minha conjunção aditiva? O e. Já na adversativa, ela indica oposição. Então, olha só, eu tenho aí, tentou, mas não conseguiu. Então, eu vou analisar essa minha oração, essa minha frase e identificar aí onde é que estão os meus verbos. Então, eu tenho tentou
e eu tenho conseguiu. Então, eu tenho dois verbos aí, portanto, eu tenho duas orações, mas duas orações que são independentes e estabelecem uma relação de coordenação adversativa, tá? Que indica oposição, que pode ser identificada aqui pelo meu mais, tá? Na minha segunda oração, na minha terceira, perdão, eu tenho um exemplo de coordenação alternativa, que mostra, de fato, uma alternância. Então, você, como meu aluno, vai fazer análise dessa minha oração, desse meu período aqui, e vai identificar os verbos. Quais são? Vai ou fica. Então, vai e fica são meus dois verbos. Então, essa conjunção aí, ou, elas indicam a ideia de alternância, tá, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo para ficar mais claro ainda do que nós estamos tratando. O primeiro passo, como meu aluno, você vai saber novamente, que é a identificação do meu verbo. Então, eu tenho aqui estuda, que indica uma ação, e trabalha. Portanto, eu tenho duas orações. Eu tenho um verbo na primeira oração e eu tenho um verbo na segunda oração. Ou você estuda ou trabalha. Observa que elas individuais têm um sentido completo, que uma não depende da outra. O que se estabelece aqui é uma relação de alternativa, mas para a questão de significado direitinho, de compreensão do enunciado, a gente não tem nenhuma interferência, tá certo? Então, novamente, eu tenho um exemplo aqui de coordenação alternativa, tá? No meu segundo exemplo, novamente eu faço a leitura. Ele não só estuda, mas também trabalha. Observa aqui que, novamente, eu tenho os mesmos verbos, estuda e trabalha. Portanto, eu tenho duas orações que são coordenadas aditivas. Como assim, professora? Como eu identifico isso? Eu identifico, pessoal, através da minha conjunção, tá? E qual é a minha conjunção aqui? Mas também. Portanto, eu tenho aí um exemplo de coordenação, oração coordenada aditiva. Vamos aos efeitos? Então, quando a gente fala dessa coordenação textual, nós falamos de promoção de clareza e simplicidade na escrita. Então, ela garante um ritmo fluido na leitura, o que facilita aí a compreensão. Então, quando a gente tem uma coordenação boa, o texto ele se torna mais acessível e, dessa maneira, mais agradável. Professora, eu acho isso tão simples. Naquele meu processo lá de escrever a minha redação, quer dizer que eu já sabia usar o que era a coordenação, eu já sabia utilizar esse recurso? Com certeza. A questão é que nós, como falantes da língua materna, da língua portuguesa, nós já temos essa gramática, de certa forma, internalizada. O que nós precisamos saber é conceituar, tomar consciência dessa organização, dessa estrutura gramatical. E é através dessa aula, desse estudo que nós estamos fazendo, que você compreende isso perfeitamente, tá certo? Gramática nem é tão difícil assim. Vamos lá para a subordinação? Vamos, acompanha aí comigo na tela. Mas antes disso, a gente vai só falar um pouquinho do equilíbrio da coordenação. Isso aqui é só para trazer algo mais palpável para vocês. Então, a coordenação, ela equilibra informações e dá pesos semelhantes às ideias. Então, é evitar uma ideia que domine as outras de forma desproporcional e traz uma visão mais abrangente, que foi o que já foi tratado, tá? Então, vamos, o que é subordinação? Professora, subordinação, eu acho que é aquela frase lá de fulano é subordinado a fulano. O que isso quer dizer? Vamos fazer a leitura que depois vai ficar claro para vocês. Olha aí comigo na tela. Então, a subordinação, pessoal, é a relação entre duas ou mais orações, onde uma delas é subordinada, ou seja, ela depende sintaticamente da outra.
que é a minha oração principal. Essa dependência significa que a oração subordinada, ela não possui sentido completo isoladamente. Então, ela exerce uma função sintática dentro da minha oração principal. Ou como sujeito, como objeto, como complemento nominal ou adjunto adverbial. Professora, misericórdia, o que é complemento nominal, o que é advérbio, o que é adjunto adverbial? Vamos com calma, viu? Etapa por etapa, mas adianto que esse conteúdo você já deve dominar, tá certo? Então, vamos dar uma olhada no próximo slide? Olha só aí comigo na tela. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. E aí, nesses exemplos, a gente vai identificando direitinho o verbo, nós vamos identificar qual é a minha oração principal, a minha subordinada, e aí vai ficar mais claro na prática para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O meu primeiro objetivo aqui é identificar o verbo. A primeira, quando terminar o trabalho, me avise. Então, dessas palavras aqui, onde é que eu tenho o meu verbo? Quando terminar. Então, terminar aqui é o meu primeiro verbo e essa minha oração, ela vai até trabalho. E aí, eu tenho o meu segundo verbo aqui, que é avise. Então, o que seria a minha oração principal, pessoal? A minha oração principal é aquela que tem maior significado, maior importância dentro da minha oração. Então, aqui eu tenho duas orações. Essa aqui é a minha oração subordinada. E essa aqui é a minha oração principal, tá? Por quê? Porque essa minha oração primeira aqui, essa subordinada, ela precisa da minha oração principal para ter um sentido completo. Quando terminar o trabalho, é como se faltasse algo. Então, observa que ela tem uma relação de dependência com essa minha oração principal. Portanto, aqui eu tenho aí uma oração adverbial, eu tenho aí uma oração adverbial temporal. Como eu identifico isso, pessoal? Eu identifico aqui, ó, pela minha conjunção, pelo meu quando, que dá uma ideia aí de tempo, tá certo? E aí eu faço aquela seguinte pergunta: quando? Então, quais conjunções elas podem aparecer? Aparece o quando, aparece o enquanto, assim que logo. Então, esse é um exemplo clássico de oração subordinada adverbial temporal. É um nome enorme, não é? Vamos ao meu segundo exemplo. Ele foi à escola porque queria aprender. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele foi à escola. Então, aqui eu tenho a minha primeira oração. Porque queria aprender, eu tenho a minha segunda oração. Então, foi aqui, eu tenho o meu verbo na primeira oração. E queria aprender, aqui eu tenho uma locução, né, verbal. Então, eu tenho dois verbos aí nessa composição. Então, qual seria a minha oração aí principal? Ele foi à escola. Observa que nesse enunciado aqui eu tenho um sentido completo. E por que queria aprender? Falta algo. Então, ela é subordinada à minha oração principal, tá certo? Vamos lá, a próxima. Embora estivesse cansado, continuou trabalhando. Então, observa aqui novamente a minha identificação do meu verbo estivesse. Esse meu verbo aqui dá uma ideia de estado, não é? Continuou trabalhando. Aqui eu tenho a minha oração principal. Então, continuou trabalhando. Aqui eu tenho um sentido completo. E olha só, embora estivesse cansado, não falta alguma coisa? Então, aqui, continuou trabalhando, é a minha oração principal. E, embora estivesse cansado, é a minha oração subordinada, tá? Perfeito, pessoal? Então, esses são alguns exemplos que nos ajudam a compreender o que é a subordinação, tá certo? Agora, vamos trazer alguns exemplos aqui. Professora, calma. A gente estava em coordenação.
Nós fomos para subordinação. A senhora falou umas palavras aí que eu não conheço muito. Agora a senhora vai comparar coordenação com subordinação? É isso mesmo. Eu preciso que você compreenda e saiba diferenciar uma da outra com exemplos simples, não é mesmo? Dá uma olhada aí na tela. Olha só. A coordenação, ela liga orações independentes, como estudei e aprendi. Observa aqui que nessa composição eu tenho novamente aqui 2 verbos, não é? Esses 2 verbos, estudei e aprendi, eles são independentes entre si, portanto eu tenho uma coordenação. Já a subordinação, ela conecta orações dependentes, onde uma complementa a outra. Ó. Se chover, não irei. Novamente 2 verbos aqui. Então, se chover, ela é subordinada a não irei, tá? Então, não irei é a minha oração principal e se chover é a minha oração subordinada, tá certo, pessoal? E aí, em seguida, vamos falar dos efeitos da subordinação. Então, a subordinação, ela cria um efeito de dependência entre as orações. Então, uma complementa a outra ou especifica, tá? Então, ela estabelece uma relação de causa, efeito, condição ou finalidade. Então, ela detalha o sentido da oração principal. Então, observa, enquanto uma ali na coordenação, elas têm essa independência, mas tem aquela construção ali de sentido, na subordinação não. É como se a subordinada fosse um detalhamento, uma complementação, tá certo? Então, é importante que a gente compreenda essa diferença. Como isso é utilizado, professora? Nas narrativas. Normalmente, quando a gente observa um texto narrativo em si, seja ele literário ou não literário, é comum que a gente observe orações subordinadas. Por quê? Imagina lá numa notícia, eu tenho inicialmente algo bem genérico e depois eu tenho ali o detalhamento. Então, essas orações subordinadas, elas são muito utilizadas nesse processo de construção textual, tá? Em seguida, pessoal, a gente tem aqui que essa construção, ela organiza as ideias em uma hierarquia, quer dizer, a oração subordinada, ela vai enriquecer a minha compreensão da minha mensagem central. Agora, vamos lá. Eu trouxe uma atividade bem simples aqui, que você vai conseguir resolver de cara, tá certo? Você acha que você consegue? Vamos fazer a leitura e descobrir. Eu tenho aí essa leitura de imagem, não é, que diz o seguinte: exame como ganhar dinheiro se o Brasil der certo. 3 motivos para acreditar nisso. O uso da conjunção se, que é uma capa da revista Exame. Professora, ainda existe revista? Quer dizer que em um enunciado simples ali eu posso identificar o objetivo daquela pessoa ao utilizar aquela construção? Com certeza, e é isso que a nossa questão nos pede. Vamos lá, olha só. O uso da conjunção se na capa da revista introduz uma ideia de: letra A, oposição; letra B, causa; letra C, explicação; letra D, condição; ou letra E, adição. Então, a nossa resposta aqui, pessoal, é a letra D, tá? É condição. O se é uma conjunção utilizada normalmente em orações subordinadas, aí que tem ideia condicional, tá certo? Então, aí, pessoal, a gente chega ao nosso fim da aula e aí eu trouxe aí para vocês um resumo do que a gente viu hoje, não foi? Dá uma olhada aí na tela. Quais os principais pontos abordados? Primeiro, coordenação une orações independentes, promovendo clareza e simplicidade. A subordinação, ela cria dependência entre as orações e as conjunções coordenativas e subordinativas são essenciais para conectar ideias. Eu espero que você tenha aprendido muito na aula de hoje. Eu te vejo na próxima. Tchau!